E aí eu comecei... Aí em abril de 2009... Dia 2 de abril de 2009, eu comecei a fazer um voluntário na Casa de Saúde Indígena, que foi aí que foi a minha... descobriu tudo. A grande paixão da minha vida, né? Que foram os índios. E era pertinho da minha sogra. E aí eu ia todo dia de manhã, que assim, é uma casa de apoio. Sim. Que os índios moram na aldeia e os índios, eles vêm para a cidade para ir para o SUS. Porque nego pensa que índio tem auxílio índio, bolsa índio, mamadeira índio. Não tem. Não tem nada disso. Entendi. Então, assim, índio tem que ter igual a gente. Índio é gente como a gente, né? O negócio que a FUNAI A de FUNAI dá tudo, dá cesta básica, dá sapato, dá roupa, não dá nada disso. Então, assim, se eles também não forem pra luta como nós, Sim. eles não vão ter as coisas, né? E aí, esses índios, eles... E também, assim, o que a gente consegue fornecer pro índio é isso. Eles vêm pra cidade, fica nessa casa de apoio, por exemplo, pra fazer uma consulta no AMI, que aqui é AMI, né? Sim. Lá é Hospital Regional. Aham. E lá E aí os índios ficavam nessa casa de apoio alguns dias até sair a consulta. Aí a gente tinha toda a logística de buscar o índio na aldeia. Aí quantos índios vão vir no carro? Então a gente tem que deixar reservado os quartos, mulher pra cá, mulher pra lá, criança pra cá, pra não misturar etnia, não misturar homem com mulher, virar aquela confusão. E lá a gente servia o almoço, janta, café da manhã e lanche da tarde. E durante o dia eles ficavam lá, né? Faziam as coisas, eles faziam artesanato. E aí a gente também levava eles pra consulta. A partir do momento que eles consultavam, a gente devolvia eles pra aldeia. Entendi. Então, assim, era isso que a gente fazia. E se o índio quisesse uma ultrassom particular, uma coisa rápida, eles teriam que pagar, né? Sim, entendi. Aí eu fiquei trabalhando nessa casa Nada de saúde. diferente da gente. Nada diferente. Eu trabalhei nessa casa de saúde indígena por 5 anos, 6 anos, 7 anos, sei lá. Um bom tempo. Aí eu engravidei do minha primeira filha, né? Menina, e olha só a confusão. Antes de eu engravidar, uma índia. E assim, eu era muito amiga dos índios. Eu gostava muito. E foram meus primeiros amigos, né, gente? Você chegou lá já atendendo eles já? Foram meus primeiros amigos. Foram... Igual eu falei, meu primeiro amor, né, também. Que eles... Nossa, eu sou apaixonada por eles. E aí, eu conheci muita gente também não índio, lá do meu serviço, que também são minhas amigas até hoje, né? A minha chefe, que é sensacional, que o nome dela é Solange. Ela é sensacional. E ela era também, assim, muito good vibes. Entendi. Mas ela era... Se identificou. a gente se identificou muito. E eu era pau pra toda a obra. Sabe aquele Severinão? Sei. Ela falou, Ivana, bora. Ivana, vamos pular, vamos. E aí, eu era muito amiga dos índios e tal. E aí, naquela época, eu não sei se tinha... Acho que era mensagem. E aí, quando a gente encaminhava os índios pra Porto Velho, que é na capital... Eles ficavam um tempo, aí tinha vezes que a Casa de Saúde Indígena de Porto Velho nos ligava, então a gente sempre estava em contato com o povo lá. Sim. E aí tinha uma índia que tinha um menino muito doente, uma criancinha muito doente, ele tinha 8 meses, o nome dele é Kaique. Kaique Man Cinta Larga, da etnia Cinta Larga. Uhum. E ele era muito doentinho, tal, vivia com bronquite, porque na aldeia o clima lá em Rondônia é muito úmido. E na aldeia à noite fica frio. Aí tem queimada. Aí esfria. Aí os meninos vão tomar banho de rio o dia inteiro tomando banho de rio. E o rio é gelado. Aí sai do gelado. E aquele sol ardido. Nossa. E fica com a roupa molhada o dia inteiro. Tá pedindo pra pegar uma tá pedindo. Problema. Mas ele era ainda criancinha, ele não ia no rio, né? Que ele era pequenininho. Mas ele tinha essa patologia, eu acho que é por fumaça, por clima e tal. E também o banho gelado, né, gente? Na aldeia, muitas casas não tem chuveiro. Então, assim, é difícil ter chuveiro. Então, era banho gelado. E aí, ela, enfim, foi pra Porto Velho, ficou um tempo, e ela vivia falando, Ivana, eu vou embora, eu vou deixar esse menino aqui. E como eu era coordenadora da Casa de Saúde Indígena, falava, Eliane, não vai se embora daí, esse menino vai ficar com quem? Não, vou deixar com alguém, que não sei o que, não. Porque o marido dela também era casado com uma outra mulher. Entendi. Então, assim, né, a atenção era toda da outra, porque a coitadinha não ficava muito na aldeia com ele. Enfim, ficou um tempo, o menino foi entubado, um regaço. E aí ela voltou pra Cacoal. Quando ela voltou pra Cacoal, ela falou assim, eu vou embora. Eu falei, Eliane, o Kaique precisa ficar aqui ainda, que ele tá tomando antibiótico, eu vou embora. Aí eu falei, Solange do céu, o que eu faço? Porque a Solange era minha chefe, né, na época. Sim. E a Cris Lene também, que era uma outra chefe. A Solange era chefe dos chefes, a Cris Lene já era chefe. Eu falo assim, quem tem chefe é índio. Porque lá na Santa Casa eu falo, é chefe? Não sou chefe de ninguém, quem tem chefe é índio. E aí a Solange fala... Eu falei, Solange, vou pegar esse menino. Ivana, não faz isso. Não sei o quê, não sei o quê.
falei com o Vitor. Era isso. Antes de eu ter a Sara, isso foi em 2010. Levei o índio pra casa. Caramba. Levei o índio pra casa, fiz um quartinho, compramos roupa, compramos sapato e tudo mais. E a minha babá não, a minha secretária, que eu tinha secretária, ela só ia de segunda, quarta e sexta. Como era só eu e o Vitor, né? Entendi. Era E o Vitor tranquilo. ficava muito nas fazendas também. E aí eu só ia em casa, almoçava, voltava, porque eu trabalhava 8 horas naquela época. Eu não ia A pras secretária aldeias. você dá ração pro cachorro. Com aquela cachorrada que eu tinha, meu Deus do céu. Tenho saudade daquela cachorrada, hein? Mas dava trabalho. Dá trabalho, Deus né? o livre. É. Aí o Kaique foi morar com a gente. E foi um xodó, né? Que ele era muito bonitinho. O índio é muito bonitinho, né? Aquela carinha dele de indinho, o cabelinho. E aí foi crescendo, ele começou a andar. E aí deu uma confusão lá na aldeia do caramba. Lá da Porque ele aldeia tava dele. com vocês. Não, porque assim, tem muito não índio que pegou índio pra criar. E querendo ou não, os índios vão perdendo a identidade deles, Sim. porque Ah, estão tá. na nossa... Na sua cultura. na minha cultura, né? Eles absorvem a sua cultura, não a deles. E daí, e outra também, acho que eles estavam reivindicando alguma coisa na aldeia, porque eles, assim, o Cinta Larga, que é uma etnia que eu trabalhava também, eles são mais reclusos. Eles sofreram muito na época do contato. Depois, não sei se vocês tiverem interesse de pesquisar, o primeiro contato deles foi em 1950, foi naquela época. Então, assim, é recente, gente. caramba, Pra pra caramba. caramba. Quantos anos? Você não tem 70 e poucos anos. 73. pouco né? tempo. Se for em 50, 73. E aí, os madeireiros lá de perto, que assim, a área Cinta Larga é muito grande, é muito extensa, e pega um pedaço do Mato Grosso, Juína, Aripuanã, e um pedaço de Rondônia. E aí, eles viviam mais no Parque Aripuanã, que é numa região do Mato Grosso. E aí, garimpeiro, madeireiro, fazendeiro, queria meio que... Como eles tinham aquela terra, e aí na época não era FUNAI, eu acho que era SPI, não lembro o que era. E aí, não sei, assim, se juntaram, uma galera se juntou, olha, até me arrepia. Como é que toma a terra deles? Eles Pra tomar a expulsam terra ele. dos índios, sabe? Então, assim, eles jogavam brinquedos de avião com arsênico dentro. Caralho. Eles deixavam comida, sabe? Assim, pra trocar, Sei. sabe? Tipo assim, comida. E os índios não conheciam, né? Comia comida. Os índios morreram quase 3.500 índios na época. Puta que pariu. Então, assim, Chacina. foi Massacre do Paralelo 11, se vocês tiverem interesse de ler. Massacre do Paralelo 11. Então, aí morreu muito índio Cinta Larga. Então, assim, eles são mais ressabiados, eles são Entendi. mais cultural. Não é à toa, né? Então, assim... E como a aldeia deles... A aldeia é muito longe da cidade. E eles não têm mais... Ele não tem muito, assim, tem contato contato. muito com a Entendi. gente, né? E eles foram muito sofridos mesmo. Porque depois ainda teve o garimpo. Aí os garimpeiros aqui, né? Passando a perna nos Com índios. certeza. Os madeireiros pra lá e garimpeiro pra cá. Não e... tem contato quando tem nego que quer tirar vantagem? Mata. sabe? E assim, o meu sonho era conhecer o Garimpo Laje, que é um garimpo numa aldeia chamada Aldeia Roosevelt, onde essa família mora. Mas eu nunca tive oportunidade, porque a gente não podia entrar, né? Que era muito tá. perigoso, né? Mas eu tenho vários meninos, os amigos meus, gente, que contavam, né? Como que era, os barracos e tal. Se soltava e conhece tudo, né? Não, gente, olha. E aí... Enfim, aí o Kaique... O que eu tava falando? Ninguém nem Do sei. neném, neném que você adotou. Então, aí o neném. Aí o pai dele é um guerreiro. O pai dele ele é muito querido. O Joãozinho, o pai dele é muito querido. Não sei se eles estão vendo no Face, mas ele é um querido. A mãe dele também é uma querida. E aí o Joãozinho tava lá na aldeia também, nesse rolo, e cacique dali, cacique daqui. Aí minha chefe me ligou. Era umas 7h pouco da noite. Falou, Ivana, tá acontecendo... Prenderam o carro. O nosso carro, né, da saúde indígena, com a equipe lá, mandaram o motorista voltar a pé. Amiga, voltar a pé do Roosevelt. É muito longe. Eu acho que é uns 2.000... Ou 2.000 não, uns 200 quilômetros. Uns 200. É muita coisa. É muito chão. E é um queijo lá. Você tá aqui na aldeia, tem várias entradas. Por conta queijo. do garimpo, tem muita entrada. Entendi. E aí... Um labirinto. E um né? labirinto. É um queijo, a gente falava, né? Que é um queijo que tem várias... Cheio de buraco. Cheio de buraco. Parece um queijo suíço. E tem várias entradas. E aí, a Solange falou, Ivana, vamos? Eu falei, Solange, o Vitor não tá aqui. Ela falou, você vai levar esse menino. Eu falei, ai, meu Deus, Solange. Eu lembro que eu tava na lavanderia, conversando com ela. Meu celular tava carregando, eu conversando com ela. Não sei se ela me ligou, não sei. Ela falou, ó, vai eu, você e o Marcelo. O Marcelo Cinta Larga é uma liderança também bem forte lá. Ele é um moço novo, mas ele é bem... Ele é uma pessoa muito bem resolvida. Entendi. E ele é filho de liderança, sabe? Filho de liderança, liderança é. Entendi.
E aí fomos. Pessoal, aí eu mandei uma mensagem, um SMS pro vídeo. Eu falei, tô indo pra aldeia. Eu acho que eu deixei um bilhete, sei lá. Tô indo pra aldeia, não sei quando eu volto. Aldeia Roosevelt, não sei quando eu volto. E tô levando o Kaique. Mas ele não sabia que eu ia devolver o Kaique. Aí chegou lá na aldeia, menina, índio pra cá, índio pra lá, e pisoteando daqui, e tinha um índio bravo, e e esse índio armado. Eita. Mas né, assim, eu acho mais pra... sim. Intimidar. E o Marcelo se intermediando e tal, e eles ameaçando. Na reunião lá, eu dei uma batida na mesa, e eu falei, quer dar flechada, dá flechada. Sabe? Truco 6, Truco 6. Quer dar flechada, dá flechada, mas mata. Aí, foi um rolo. Enfim, acabou a reunião, aí a Solange deu uma olhada assim, assombrada. Aí o Marcelo ficou lá também conversando, conseguimos resolver. Aí eu cheguei no Joãozinho, falei, Joãozinho, eu acho que o Kaique tá melhor, né? Fizemos de tudo pra ele, eu acho bom. Também uma das causas da briga que o pessoal ficava embaçando era isso também. Que vocês tinham levado pra cuidar. Não nós, mas os brancos, Sim. Sim. né? Entendi. Os brancos. Quando eu falo você, porque não era eles que estavam cuidando. Né? Não era eles, né? Não tava sobre a responsabilidade deles. Era todo mundo. Ele encara de outra maneira. Apesar de você ter cuidado, tipo assim, puta, eram os brancos cuidando do índio. Mas eu acho que o Joãozinho tava grato comigo, mas eu acho Não, também... o restante não. Não sei também, perdeu com um filho, não sei. A gente não sabe toda a história deles, né? E Porque aí... estão muito ressabiado, né? Tadinho. Aí eu devolvi, levei lá pra ele, falei, olha, tá aqui as coisinhas e tal. E aí a gente foi dormir na casa da Funai, que é uma casa bem lá pra baixo, assim, perto do rio, lá pra baixo. A aldeia fica mais pra cima. E aí é uma casa lá pra baixo. E, não consegui dormir à noite. Eu olhava pra Solange, Solange, acorda, não consigo dormir. E o menino, Nem a Solange, né, coitada? A Solange, coitada. Não, a Solange sempre nos perrengues comigo. Aí, Solange, não sei o que, não consigo dormir. Enfim, dormi. Aí no outro dia eu acordei e o Joãozinho, acho que veio. Ele falou, Ivana, Kaique não conseguiu dormir. Chorou a noite toda. Você não quer levar? Solange, não vai levar. Eu falei, tá bom. Não vou... Eu falei, Joãozinho, acho que não vai dar, né? Melhor ele ficar aqui com vocês, né? Porque também a gente não sabe depois o problema que eu ia gerar na cabeça do menino, né? Com certeza. E aí, enfim, tudo certo, tudo bem. Fui embora e cheguei em casa, minha filha. Esse Vitor ficou um mês sem conversar comigo. Caramba. Ele ficou super chateado. Porque assim, ele gostava muito do nenê, E sabe? tipo, nem tchau deu, né? Chegou já não tava lá. E ele era uma gracinha, né? Ele é uma gracinha até hoje, mas ele é muito indinho. Ele nem fala quase português. E aí, fiquei grávida da Sara. Logo em seguida, menina, comecei a ficar meio atrapalhada das ideias. Já sou um pouco atrapalhada das ideias. Mas fiquei mais Depois daquele ainda. mês ali, fi, ficou um mês sem conversar pra falar. Ficou um mês sem conversar. E aí, depois eu engravidei da Sara. Eu falei, olha, tá vendo, né? Deus faz umas coisas que a gente não tem muita explicação, Tira né? uma mão da com a outra, né? Tira...